É uma alegria novamente participar dessa tribuna que leva para as pessoas o pensamento de cada parlamentar. Com respeito ao coronavírus, nós temos hoje uma preocupação nacional. Eu já falei várias vezes, né? Já falei, não entendi por quê e não entendo por quê. De repente, um médico especializado no assunto vai para uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, e fala, não, porque o vírus, que é isso, aquilo, mas não falou por que o vírus chegou até a periferia, não. Eles não falaram que o vírus veio de avião, alguns vieram de navio, depois eles viajaram de ônibus, não. E eu tenho feito denúncias a respeito desse assunto antes de nós termos mortes no Brasil. Mas parece que as autoridades são surdas, cegas e mudas. Né? Cega porque cega. Cego, o verdadeiro cego, é aquele que não quer enxergar. E aí o vírus foi lá para os pontos distantes. Hoje é uma situação praticamente irreversível nesse aspecto, porque na comunidade, no bairro Simples, nós tivemos as pessoas que receberam o presente, né, desse vírus, receberam o vírus de presente. Aqueles que andavam de ônibus, que andam no ônibus lotado, respirando o mesmo ar, eles pegaram o vírus, e muitos, inclusive, são assintomáticos, muitos não têm sintomas. Existem estudos que dizem que 30% das pessoas que adquirem o vírus, 30% não apresentam sintomas, nenhum sintoma. 55% apresentam sintomas moderados, sem maior complicação, dá uma pequena febre, alguma coisinha, mas tudo bem, não precisa do hospital. Agora, sobram 15%. 10% você tem aí de sintomas graves e 5% críticos, que ficam em situação crítica. Os pacientes ficam em situação crítica. Desses 5%, praticamente metade vai a óbito. Metade vai a óbito. É o sofrimento que foi enviado para pontos distantes. Não é apenas no estado de São Paulo, não. Nós falamos com o Amazonas, antes de morrerem pessoas, e os ônibus andavam lotados, e tive denúncia também de que os barcos, né, também andavam lotados sem nenhum controle, sem nada, sem nenhuma segurança. Mas uma coisa que eu estranho também é o fato de as pesquisas terem alguns direcionamentos esquisitos. Eles buscam a cura, eles querem matar o coronavírus. Isso hoje não é apenas improvável, não. É quase impossível, ou é praticamente impossível, com os recursos que nós temos atualmente. Mas eu gostaria de despertar na cabeça de cada um algumas coisas que servem para reflexão. Eu, pelo fato de ser formado em filosofia, né, e o Vinícius Camarinha, o nosso líder também agora está estudando filosofia, ele gostou do assunto. Então, eu aprendi a buscar respostas, a praticar reflexão. Então, todo mundo, não, para começar, eles falam, o vírus não tem vida. Não, não tem vida, não. Ele tenta entrar na célula e consegue, em muitos casos, e ele se reproduz. Não, aquilo não é vida. O que é aquilo ali? É uma vida diferente de tudo aquilo que nós conhecemos, mas é vida. Se ele se reproduz, se ele nasce e se ele morre, é porque ele viveu. Ah, mas é uma vida? Não, não importa que vida é, não importa. Se nós começarmos a pensar, o elefante gigantão tem um cérebro grande também, pensa. Aí você pega, ele pensa do jeito dele, né? Aí você pega um mosquito que voa ali, fica infernizando a gente, você deve ter um cérebro muito pequenininho, né? Porque é um mosquito. Aí, de repente, no interior, nós conhecemos um mosquitinho chamado mosquito pólvora, coisa minúscula, quase invisível. E ele escolhe lugar para pousar, ele bate a asa, ele pousa aqui, vai para lá. Ou seja, ele pensa, ele enxerga, tem olhos. Pensou?
mosquitinho quase invisível, e eu ouvi falar de um estudo que existem mosquitinhos invisíveis para nós. Então, mas tem cérebro, tem vida. O coronavírus é minúsculo, mas não tem vida. Uai, como é que ele invade a célula? Como é que ele se reproduz? Repito, vida diferente. Existem cientistas, né? O próprio René Descartes falou que ficou decepcionado. Foi estudar nas melhores escolas da França, os doutores, ele viu que não era nada daquilo. E ele falou, eu resolvi estudar o livro da vida, andar pelo mundo para aprender as coisas. Então, agora as coisas mudam, né? De tempo em tempo muda o conceito sobre as coisas. Não é que as coisas mudam, as coisas existem de acordo com a nossa percepção. Alguma coisa é uma coisa porque nós percebemos daquela forma e damos àquela coisa um nome. Eu queria pedir uma reflexão dos doutores, né? Doutores. 3 irmãos estavam numa pequena festa aí na periferia de São Paulo, perto de São Paulo. Aí, de repente, estavam na mesma festa 28 pessoas no total. Uma das pessoas tinha sido infectada pelo bichinho, pelo coronavírus. E ela passou a doença para 13 pessoas. Das 13 pessoas, apenas 3 foram a óbito. 3 morreram. Os outros 10 não tiveram praticamente sintoma nenhum, ou muito pouco. Mas por que o vírus preferiu esses 3 irmãos? É pelo sobrenome que está ali no documento? Não. O vírus entrou na pessoa, ele encontrou facilidade, um ambiente próprio para se reproduzir naqueles 3 que eram irmãos. Será que eles não têm uma coincidência genética? Será que o sangue desses 3 irmãos não tem uma composição também mais ou menos parecida ou semelhante? Por quê? Porque o vírus ele é nocivo realmente quando ele se reproduz. Ele invade a célula, ele fica cavucando a célula, gigantesca. Ele, perto da célula, é minúsculo. Aí ele consegue invadir, aí se reproduz. Uai, mas ele se reproduz sem ter vida? Interessante isso, né? A árvore tem vida, a grama tem vida, o mato tem vida, tudo tem vida. É diferente da nossa, mas é vida. Ah, então o vírus se reproduz. Não, mas ele não tem vida. Existe um vírus aí, o da AIDS. Se ele invadir uma pessoa, ele invade. Ele é nocivo daquela pessoa. Se invadir, ele é nocivo. Não é como o corona. O corona, se ele invade 100 pessoas, em 85 ele praticamente não faz nada de mal. De 100 em 85 ele não faz nada de mal. Mas por quê? É preferência dele? É um vírus mais forte, mais fraco? Eu ouvi alguns idiotas dizer, não, e foram mais vírus que invadiram a pessoa X, e ela sofreu mais, ou o vírus foi mais forte. Nada. É o mesmo vírus com a mesma característica. Agora, eu não vi nenhum estudo para ver, olha, o sangue dessa pessoa, 3 irmãos, devia ter uma semelhança. 2 indivíduos lá no Rio Grande do Sul, um pai de 56 anos e um filho de 52, e a mãe. Os 3 foram contaminados. Só que o filho voltou ali para uma cidade perto de Porto Alegre, foi internado em Porto Alegre e faleceu. O pai internado em Lajeado e faleceu. Eles faleceram com, segundo atestado, com 1 minuto de diferença. O pai e o filho, inclusive, fisicamente semelhantes. Será que não tem alguma coisa no sangue que é parecido com o sangue do outro? Esses estudos, eu não vi. Eu, sinceramente, procuro tomar conhecimento. Não tomei conhecimento disso. Ah, mas vamos descobrir a vacina. Descobrir a vacina é prêmio Nobel da medicina. Opa, a pessoa realmente... Agora, é um negócio simples desse que poderia ser estudado para poder, pelo menos, tentar eliminar aquilo que é coincidente no sangue de um e de outro. Restam 30 segundos, deputado. Isso daí não interessa. Eu acho que as pesquisas também, né, elas não estão sendo bem encaminhadas. São bem encaminhadas num aspecto. No outro aspecto, não. E agora, outra coisa. Quem for dar entrevista, médico, cientista da área, é o ônibus, viu?
é o ônibus que levou o vírus para a periferia das cidades e é o ônibus que está causando essa grande dor em nível nacional. Mas não interessa. Para concluir, deputado. Concluir, obrigado.